Olá, bem-vindos a mais um episódio do Vamos Falar de Compras. Hoje um tema super relevante para a nossa área, que é sustentabilidade e compras verdes. E para discutir esse assunto comigo, ninguém melhor do que Elisângela Camargo, Head de Compras, Procurement da Redditor São Luís. Elis, muito obrigada por aceitar o convite, por sair daquela cidade maravilhosa e vir até São Paulo para gravar esse bate-papo com a gente. E para começar, antes da gente entrar nos temas mais cabeludos, começa contando da sua trajetória, que eu sei que é bacana aí, essas vivências de sobrevivência. Vamos lá, né? Carol, obrigada primeiro, né, pelo convite. É sempre um prazer atender, né, as pautas de compras e tentar impulsionar, né, essa área que precisa ser reconhecida e valorizada pelo que ela pode agregar de valor no negócio efetivamente. Né? Então, não comecei na área de compras, né? Lógico, como 95% dos compradores que aqui estão. Então, eu, assim como você, não comecei na área de compras. E eu comecei, na verdade, com uma função, logo nos primórdios, de atendimento a cliente. Peguei uma inovação tecnológica de bancos. Foi a primeira inovação onde realmente todos os usuários foram obrigados a lidar com máquinas, que era parte dos caixas eletrônicos. Né? Então, sem entregar a idade, por favor. Aqui a gente fala 15 mais, Aqui a gente tá? fala, exatamente. Então, sem entregar a idade, mas realmente ali eu era muito jovem. Era muito jovem e eu trabalhava na linha de frente. Eu fui contratada para esse atendimento do público que ia chegar para lidar com uma máquina e não mais com um caixa, não mais com uma pessoa. E ali eu entendi que realmente uma comunicação eficiente, né, você não dizer muito nem pouco, é crucial para que a pessoa possa entender e alcançar o objetivo dela, sabe? Então, realmente... Você está lidando com um público tão diferente. Tão diferente, né? E a massa do banco, à época, era muito idosa, já aquela época, né? Então, realmente, foi algo que me trouxe até hoje, me traz até hoje para o cuidado da comunicação. Então, para tudo que formos fazer, é crucial saber o que você quer comunicar. Né, para que as pessoas possam te responder da maneira adequada, né? Então, eu já passei por essa parte de serviço a cliente, né, efetivamente. Depois passei por indústria química, né, e passei por óleo e gás. Já passei por empresa alimentícia e foram só projetos e geralmente assim, vamos construir uma área de planejamento logístico. Só coisa leve, tranquila. Assim, olha, que legal. Aí, à época, eu tinha que aprender também, né? E é importante trazer isso para todos nós compradores, e eu me incluo nessa, porque a gente não pode parar de aprender nunca. Não. Nunca. Tudo que a gente compra, tudo que a gente vai adquirir é novo. Né? Então, a gente tem essa responsabilidade, sabe, de entender o nosso mercado fornecedor, entender o que a nossa empresa precisa, né, o nosso negócio precisa, para que a gente consiga entregar algo que realmente faça diferença, que faça sentido. Então, em toda essa minha colaboração, desde a parte metalúrgica, que eu fiquei durante muitos anos trabalhando em uma empresa metalúrgica, e ali eu aprendi o que era um Lean. Então, o Lean, digamos que associado a uma boa comunicação, foi o que me trouxe a sustentabilidade. Legal. Então, já é uma inspiração, né, enquanto pessoa, enquanto profissional, mas saber quais são os canais e recursos que você precisa acessar para realmente trazer esse ambiente financeiro, esse ambiente social, né, esse ambiente ambiental, né, mesmo no nosso dia a dia, você precisa comunicar bem. Então, realmente, nada é bagunça, né? É tudo muito bem regrado, é tudo muito bem estruturado, e a gente tem diversas camadas que a gente precisa olhar, né? Mas, realmente,
a experiência, o saber ouvir e entender para você poder traduzir como colaborar, né, e conseguir ser eficaz naquilo que você precisa entregar é sensacional. Então, convido, senhores compradores, por gentileza, ouçam os seus stakeholders. É o maior superpoder. Tem um outro que eu vou contar aqui ao longo da conversa, mas um superpoder de ouvir, né, interagir com muita gente diferente é sensacional. Eu acho que você colocou 2 pontos que realmente são fundamentais, né, Liz? Que é a comunicação, é a base de tudo. E o comprador, como ele faz front com todas as áreas da empresa. Então, seus clientes internos e com diversos fornecedores, se ele não se comunica bem, ele não compra bem. Exatamente. Né? E, claro, quando a gente fala de comunicação, eu trago junto a escutativa, né? Que você tem que ouvir e entender o que o teu requisitante precisa, enfim, para conseguir passar isso para o outro lado, que é o fornecedor. E outra coisa que é sempre estar o aculturamento, né? A educação. Quem assistiu os outros episódios, eu já falei, mas é importante repetir, eu estou fazendo um curso de IA. Eu sou administradora de formação, mas eu sou CEO de uma empresa de tecnologia. Então, eu estou fazendo um curso de IA que é importante para entender. Para conseguir utilizar da melhor forma no meu próprio dia a dia, mas para conseguir conversar com os meus clientes, para conseguir direcionar internamente. E outro de finanças corporativas, que é para relembrar coisas que eu já não lembro mais, que é muito coisa de faculdade. E isso não veio de uma coisa, vou fazer. Veio da necessidade. É isso. Né? Eu acho que... e o comprador ele vai acabar esbarrando nisso, né? Que se ele esperar que a empresa faça por ele, existe uma limitação da empresa até onde ela consegue fazer. Né? Então, quando ele busca... e aí, ou ele vai ficar estagnado na carreira, ou ele começa a acompanhar a necessidade que a carreira dele vai levando. Então, o IA foi uma necessidade. Teve um momento que eu falei, cara, eu preciso ter um entendimento profundo. Eu não posso ficar aqui só lendo textinho para falar. A parte de finança corporativa foi... Eu não lembro mais algumas coisas. Então, deixa eu me atualizar. Nem é tão profundo, mas deixa eu me atualizar. Porque eu senti necessidade para minha carreira. Né? Então, eu acho que o comprador ele não pode ignorar isso. Ele tem que trazer... porque a carreira te cobra. Isso. Né? Eu acho que se você não fizer, a carreira te cobra. E depois você paga um preço alto se você não foi atrás. E isso colabora muito, né, com o que a gente estava conversando um pouquinho antes, que a hora... Você, enquanto líder de uma área de compras, você tem um papel muito importante para fomentar essa autonomia do seu time, né, e fomentar a vontade de aprender. Quando você consegue aliar bem as suas expectativas, né, de entregas anuais, de como você pretende que aquele determinado comprador cuide de determinado assunto, né? E quando eu falo aqui muito da parte, até por muita experiência na parte de indiretos, né, que você trata efetivamente do alfinete ao foguete. É isso. Realmente você precisa direcionar, né? E você precisa dizer para os seus colaboradores o que você espera dele em todos os níveis, né? É muito importante, aí até colaborando com os meus colegas que são líderes, né? Por experiência que eu venho tendo agora numa equipe, né, que já está junta há 6 anos, realmente eu aprendi o que fazia a diferença, né, dentro de um time, quando você realmente consegue dizer para um assistente o que se espera dele, para um júnior o que se espera dele, para um pleno o que se espera dele, para um sênior, para um especialista, para um coordenador, para um gerente, né, e até para o seu vice-presidente ali, isso, né? Isso. Então, do que se espera em todos os níveis da cadeia, porque se você não consegue fazer isso, você vai ter todo mundo fazendo a mesma coisa. E aí as pessoas não conseguem ter a motivação para passar de um nível para o outro, né? E quando você fala, ó, suas habilidades aqui são essas, né? Agora você precisa melhorar isso aqui, né? E aí você precisa ir comunicando isso, e com isso também as boas práticas de RH vão te ajudar, né? Na parte de feedbacks consistentes, né? Talvez não esperar um momento uma vez no ano, né? Perfeito. Realmente, quando acontece alguma coisa, coloca ali no trilho,
né? Isso é muito mais efetivo, né? A gente colabora hoje com todas as gerações no mesmo ambiente de trabalho. Isso é um desafio gigantesco para a gente, né? E realmente comunicar, né? De novo, né? De maneira adequada, com cada nível, com cada expectativa, demanda da gente um trabalho forte, pessoas, né? Demanda um trabalho forte. A área de compras não é uma área fácil de se trabalhar. A gente não sabe tudo, né? Mas a gente precisa colaborar com tudo, né? E não ser um cotovelo, né? Como a gente costuma dizer. A gente precisa da fluidez para o processo e entender o que é importante e o que não é importante. E quando você fala dessa... A gente vai demorar para entrar no tema central, já estou vendo, e a gente vai ficar aqui falando disso. Mas eu acho que tem um ponto que você colocou, né, dessa questão da transparência, que é muito importante para o colaborador. Porque quando você vai conversar com alguém que a pessoa fala, eu quero virar comprador sênior. Aí você fala, tá, por quê? Porque eu quero ganhar mais. Aí você fala, legal, faz parte, mas você tem uma questão que você sabe o que um comprador sênior faz? Você sabe o que você vai deixar de fazer e você vai passar a fazer? Você está preparado? E eu acho que isso, e aí não só em compras, eu acho que isso em todas as áreas, a gente acabou pecando e continua pecando nisso. E quando a gente vem para a área de compras, a área de compras é quase um bombeiro, apaga incêndio o dia inteiro, é urgente e tal. Então, você conseguir parar, olhar para o teu colaborador e falar, senta aqui, deixa eu... É já uma coisa totalmente orientar, fora, né? E aí é algo que eu gosto até de trazer, Carol, o porquê que a gente é bombeiro, sabe? Eu acho que quando você para e organiza o seu time de compras para diferentes formatos de atuação, você vai ter aquela galera ali, né, que no nosso ambiente, assim, às vezes a gente brinca de farda preta, né? O pessoal que vai estar ali pronto para poder atuar, entregar o que tiver que entregar. Mas você ter alguém que avalie o que está entrando na sua área e o que está saindo da sua área, e tentar delimitar o que tem que entrar e o que tem que sair, é de suma importância. Então, essa organização, né? E aí, falando mais num nível mais estratégico, né? É responsabilidade desse nível estratégico, né? Então, por vezes a gente deixa o nível estratégico ali só para relacionamento e política, né? Só que um gerente ele vai estar ali para avaliar os recursos, se tem todos os recursos para fazer as entregas aliadas à meta do negócio. O coordenador vai olhar se está todo mundo executando, monitorando e avaliando, né, como é que aquelas entregas estão funcionando. E os analistas sênior, pleno, especialistas, eles vão estar colaborando dentro das suas atribuições, né? E eles vão conseguir saber até onde vai, né, para onde coloca para o outro, porque, por vezes, esse bombeiro todo que acontece, né, esse incêndio todo que acontece na área de compras, é justamente porque alguém recebeu alguma informação, não tratou na hora que deveria tratar, né? E aquilo vai indo, aí chega lá no gerente, por cima, por outro lado, e fala assim, gente, pelo amor de Deus, o que aconteceu aqui? Né? Então, realmente, você precisa estar com esse time pronto. E tem a questão que a gente fala, as outras áreas só chegam aqui quando já passou. Mas a gente também tem que fazer uma reflexão que é como é que a gente está se colocando para as áreas, né? Eu estou colocando compras como uma área estratégica que vai, não questão de ajudar, vai resolver, né? Vai fazer da melhor forma. E a gente já saiu daquela parte de ser só save, né? Eu posso te dar uma melhor entrega, eu posso te dar uma melhor qualidade, enfim. Ou eu estou colocando compras na minha empresa como uma área burocrática. Exato. Né? 3 cotações, você não botou a vírgula aqui, volta a requisição, né? Então, a partir da E essa é uma luta, né? Porque, assim, dentro da formação da área de compras, realmente a gente colabora. Eu estou falando de outro tema completamente diferente. Isso, eu falei, a gente volta, depois a gente volta. É que realmente, assim, a gente dentro da formação da área de compras, e principalmente para quem nunca foi comprador, a gente aprende que a gente é o auditor nômade, né? A gente é o olhar, né, dessa governança, é o olhar do compliance, é o olhar da auditoria. E realmente, na hora que a gente vai formar um time,
né? Se eu estou falando ali das pessoas que estão iniciando, elas não vão entender muito bem a autonomia, né? E até onde ela vai ou não vai. E assim, mas mesmo esses cargos iniciantes, eles precisam entender que provavelmente, se ele pedir ajuda para alguém que está há mais tempo na área, vai conseguir te dizer onde flexibiliza, vai ter um direcionamento adequado. E quando a gente fala dessa questão de carreiras, né? Eu tive um exemplo recente de uma pessoa que eu vinha desenvolvendo e estava comigo há muito tempo. E, assim, na minha percepção, notoriamente, ele era carreira Y. Real. Real. E aí, especialista, bom no que fazia, entregava bem, tudo que batia para ele resolver ali, especificamente, ele entregava com inovação, ele entregava com fornecedores diferentes e colaborava de uma maneira super adequada. E aí, dentro de um processo de vivência dele, ele falou, Elis, vou virar coordenador. Aí eu parei, né? Eu falei assim, então, tem certeza? Por quê? Né? Aí foi essa pergunta do porquê. Ah, o salário. Aí eu falei, tem essas outras atribuições aqui que realmente vão fazer diferença no seu dia a dia. Tem algumas coisas aqui que um coordenador, enquanto gestor de pessoas, pode prejudicar um pouquinho a qualidade que você tanto almeja, né? Porque geralmente ali na carreira Y a pessoa ela é mais detalhista e zero problema compradores em serem detalhistas. Temos espaço para todos. Então, pode ser que a gente tenha alguma questão. Ah, mas eu tô precisando e tal. Eu falei, não. Então vai, se você precisar de ajuda no tema, vamos lá, vamos junto. E a gente vai construindo esse papel. Mas realmente está sendo uma dor para ele desenvolver esse ponto. Então, é importante ter essa transparência com o time, sabe? E eu lembro, ele falou assim, eu quero ser coordenador. Eu falei assim, mas espera aí. Em todas as nossas conversas ao longo de todos esses anos, a gente sempre montou a sua carreira para isso aqui. Aí ele, Elis, mas eu acho que pode vir a ser bom para mim. E tudo bem, as pessoas podem mudar esse caminho, né? E se desenvolver para tal. Então, realmente, somos mutantes. Somos mutantes e vamos em frente. Você sabe que, bom, a Nimbi, como empresa de tecnologia, metade do time são de desenvolvedores. Que é um time técnico. Então, é um time muito especialista. E aí, nos acertos e nos erros desse tempo todo de empresa, o que hoje a gente cuida muito você vai virar gerente na Nimbi, fica tranquilo, mas você não vai ter time. Né? Ou dá um passo atrás, vai se especializar porque você tem um perfil incrível para ser líder, para fazer gestão e tudo. Porque a gente tinha a gente perdeu muito colaborador no decorrer do nosso amadurecimento, que era um excelente especialista, mas assim, incrível, que a gente acabou matando esse colaborador por colocar pessoas abaixo dele. Né? Que aí você acha que para você crescer, você tem que ter equipe, você tem... E eu acho que agora é dar um passo atrás e falar, não precisa, né? Você consegue crescer. E você tem que entender, é o que você falou, a pessoa pode desenvolver. Mas a pessoa também pode falar, não, eu não tenho dom para isso. Tá tudo bem. Então, acho que é um momento hoje, agora, pensando em 2025, eu acho que a gente também tem mais liberdade para falar sobre isso. Porque se pensar há 10 anos atrás, você só crescia se você fosse tendo time mesmo. Né? E muitas vezes pessoas despreparadas, que nem gostavam daquilo, se colocavam naquela situação por precisar financeiramente. Exatamente. Né? Então, acho que chegamos num momento de um maior equilíbrio para tudo. Realmente. Pois bem, vou lembrar que este podcast, por incrível que pareça, ele não é sobre liderança e gestão de pessoas. Mas tem tudo a ver. Mas faz parte de tudo. Liderança e gestão de pessoas é a base de tudo. Vou tentar trazer a gente um pouco para falar de compras verdes, de sustentabilidade, mas a gente sempre pode voltar aqui, porque eu acho que a gente vai voltar a falar de comunicação, de inovação, de pessoas. Mas um ponto que eu acho que você tem uma visão tão interessante e estratégica sobre esse tema.
visão da empresa, tá? Tira o chapéu da área de compras, tira você ali. Visão da empresa. O que é compras verdes? O que é sustentabilidade para a empresa hoje? Confuso, né? Confuso. E várias mudanças, exatamente. Porque teve um momento que foi hype, agora tipo, não precisa mais. Assim, quando você falou comigo sobre compras verdes, eu falei assim, que interessante o verde, né? E aí eu parei assim, eu falei assim, cara, o que é verde, né? Verde é alguma coisa que está funcionando. Perfeito. Né? Então, quando você pensa em verde, você pensa em alguma coisa que foi aprovada. O farolzinho lá verde, né? Você pensa em alguma coisa que foi aprovada, você pensa em alguma coisa que está fluindo, né? E quando você alia isso à parte de natureza, folhas, né? Você realmente... Por que ela está verde? Porque ela está com todos os recursos exatamente da forma como ela precisa para viver. Legal. Então, a hora que você fala de compras verdes, e aí a gente tem que separar um pouquinho as coisas, né? Porque a gente começa lá, 1980, né? 1990, falando de sustentabilidade, e sustentabilidade realmente é um guarda-chuvão, né? É onde está tudo de tudo, né? E realmente é um formato como que eu, enquanto pessoa, vou colaborar nesse planeta que tem recursos finitos, vou colaborar para que outras gerações possam usufruir normalmente de uma vida tranquila. E depois a gente veio ali com cidadania corporativa, né? Responsabilidade social, e aí a gente pega esse foco. Sustentabilidade corta para dentro do ambiente corporativo e fala que você precisa colaborar de maneira adequada socialmente e ambientalmente falando, né? E a governança, ela está ali no cross disso tudo, né? Mas a gente não falava tanto. Até que o mercado financeiro acordou para a vida e falou assim, então, vamos trazer o ESG para isso. E aí o ESG virou o que a gente precisava. Na verdade, aí eu falando enquanto área de compras, tá? Porque compras funciona com monitoramento, com indicadores, né? Com avaliações, com metas. E realmente o ESG traz isso para o nosso dia a dia, porque a gente tem ali empresas, instituições, ou órgãos, ou associações que vão regulamentar, né? E vão dizer, olha, é isso aqui que você precisa cumprir, né? Para poder estar colaborando em todos os pilares. E aí a gente consegue traduzir, né, para o nosso ambiente de compras, avaliando os relatórios de sustentabilidade que todas as empresas têm. A gente consegue trazer esse corte para a área de compras, mas quando a gente olha empresa, posso dizer para você, Carol, que a gente precisa ter pessoas que queiram. Sabe? Então, não, a minha empresa não tem verba para sustentabilidade, a minha empresa não tem verba para ESG, a minha empresa não tem verba para isso, para aquilo. E, por vezes, a verba está ali na nossa frente. A gente só precisa transformar. E aqui vem um outro superpoder da área de compras. Pega essa dica. Perguntar. Né? Se tem uma equipe que pergunta, é a área de compras. Com qualquer comprador que você for conversar, ele vai te fazer muitas perguntas, né? Então, quando você tem uma área que realmente ela está preocupada com isso, ela vai te trazer os insights, ela vai te trazer as oportunidades. Porque, enquanto empresa, você vai cumprir os seus requisitos, né, normais, né, aqueles requisitos que você precisa entregar, entregando valor para o acionista. E quando você traz a parte de ESG como um modo de colaboração e um processo dentro da empresa, você realmente vê que você está entregando valor para o seu acionista. Porque você está aliando todas as metas financeiras,
né? Todas as metas contábeis, todas as metas de auditoria, todos os requisitos que você precisa entregar, agindo com os recursos na medida certa. E aí, Elis, fazendo já um gancho nesse alinhamento todo, quando eu quero fazer compras sustentáveis, né, qual que é o meu principal desafio? E aí, até independente do tamanho da empresa, né? Que você está num grupo gigante, mas a gente tem essa realidade, eu acho que é uma dor para todas. Sim. Porque quando a gente fala de compras sustentáveis, eu acho que uma das primeiras coisas que vem na cabeça das pessoas vou pagar mais caro. Principalmente porque a gente sente isso na pessoa física, né? Na física. E aí, assim, pensando que isso realmente é um desafio, existe também um aculturamento que a gente tem que fazer para a sociedade, né? Não só pensando em empresa, mas de que não é só isso. Quem se enxerga aí de desafio nesse... Olha, a gente tem alguns desafios, né? Acho que um dos primeiros é dentro da parte da área de compras, onde você precisa desenvolver seus fornecedores, e é para isso que você está ali, enxergar que realmente esses fornecedores possuem práticas sustentáveis. Tá? Realmente você ter a rastreabilidade ali do produto, né? Realmente você conseguir entender que aquele serviço que você está contratando, ele atende os requisitos sociais, né? Que ele atende os requisitos trabalhistas minimamente. Então, esse é um desafio. E aí, quando você traz, e acho ótimo que você tenha realmente trazido isso, deu a luz aqui para esse assunto, que o que é sustentável é mais caro, tem mitos aí. E aí, esse é um mito que, queridos compradores, estamos prontos para quebrar. Então, assim... Chegou a hora. Chegou a hora, né? Quando a gente tem um time de compras que consegue atuar num nível mais elevado, colaborando ali com a estratégia de compras, com o custo total do negócio, quando você traz uma prática ESG de um processo industrial, geralmente ele tem um aumento de custo em um ponto e ele tem uma economia em outro ponto. E aí, se você não consegue ter a visão desse todo, realmente, se você for comparar, Carol, na linha preço, você não vai conseguir trazer. Perfeito. Então, a gente consegue trazer soluções sem aumento de custo, porque você consegue comprovar que, assim, de um lado a outro, eu consigo ter economias, né, e tangibilizar esse ganho. Não adianta, assim, todos nós aqui, dentro dessa economia que a gente vive no Brasil, né, todo mundo bem estrangulado, principalmente quando a gente fala da parte de prestação de serviço, né, ninguém está topando aumentar custo de nada. Mas a gente pode provocar, a gente pode perguntar, a gente pode fazer com que o fornecedor entenda o que a gente está procurando, sabe? Então, por vezes, tem ideias dentro dos laboratórios de inovação das indústrias que não são aprovadas porque ninguém está demandando. E se tem alguém que pode demandar, é a área de compras. Então, por vezes, dentro da minha empresa, eu uso muito PVC, eu uso muito plástico, minha pegada de carbono não me ajuda. Como é que eu mudo esse jogo? Né? Será que eu tenho que ficar usando os mesmos materiais? Será que não tem como reduzir? Né? Então, são coisas que a gente, enquanto área, né, enquanto profissionais, né, que tem a responsabilidade de fazer com que a empresa funcione com os melhores recursos, né, e com recursos na medida exata, realmente a gente pode provocar. Eu acho que você trouxe um ponto muito importante, né, que é a questão de a área de compras, ela pode revolucionar a cadeia de suprimentos. Pode. Né? Porque, na verdade, aí você colocou, o meu fornecedor nem sabe o que eu quero, muitas vezes. Isso. Por isso que ele volta lá para a comunicação, para a transparência, que a gente falou. Você sabe que eu, na cadeira de compras, as maiores
revoluções que eu participei de inovação foi o fornecedor que trouxe. Né? Numa conversa, olha, a gente está vivendo esse momento e tal, o fornecedor vai embora, volta, e ele fala, cara, vamos fazer isso aqui. Então, é muito importante essa transparência, né? E aí tem um ponto que você colocou também, que é do valor. Comparar o valor, é só a linha ali do quanto vai pagar. Mas, na verdade, o que a gente também tem que pensar tá bom, talvez eu esteja pagando mais barato agora, mas esse meu fornecedor deságua em rios, as pessoas não estão ali considerando CLT e todas as legislações. Esse custo, quando volta, ele não volta ali no teu savingzinho de 2%, ele volta e ele pode te destruir, inclusive. Né? Então, eu acho que a gente, como empresa, a gente tem um papel social muito forte. Né? E como compras, a gente pode fazer essa revolução. E aí, pensando nisso, né, eu acho que você até já colocou alguns pontos, mas como que essas diretrizes de ESG, e a gente fala de vários pontos, né? Eu acho que quando a gente fala de social, eu acho super importante a questão de inclusão, da diversidade. Gente, a questão de trabalho escravo, a gente vive num país que vira e mexe, tem denúncias, você vê o tempo, né? Como isso impacta, como eu, como compras, consigo impactar a minha cadeia como um todo, né? E aí eu acho que você já colocou algumas coisas, mas o que mais, sabe, Elisa? E aí eu acho que tem só uma coisa que eu queria trazer. Não penalizar, mas ajudar a desenvolver, sabe? É isso. A gente tem um papel fundamental. Gestão de fornecedores é crucial. Né? Você conhecer quem são os seus parceiros é fundamental. Né, para que realmente você consiga ali alinhar a expectativa, sabe? A gente hoje precisa comunicar para os fornecedores pequenos que o ESG também é possível para eles, né? E ensiná-los, né? Como que a gente pode desenvolver. E a gente pode colaborar com diversos setores governamentais, inclusive, tá? Que tem ali os seus cursos específicos, né, treinamentos específicos, para que esses fornecedores pequenos consigam minimamente atingir, né, requisitos sustentáveis para uma cadeia. Né? Hoje está todo mundo muito preocupado, né, com a parte de emissão de CO2 e várias empresas, né, que têm aí seu capital aberto contrataram metas 2030, 2050, né, o Race to Zero, né, e vamos todos lá. E a gente, enquanto empresas de capital aberto, a gente precisa desenvolver o fornecedor do fornecedor. Né? É o cliente do meu cliente. Então, dentro de um comportamento, e voltando um pouquinho lá no que você me perguntou sobre essa visão empresa, uma empresa que tem uma visão sustentável, ela não está só preocupada com o seu meio ambiente. Ela está preocupada com o impacto que ela provoca no ecossistema onde ela está. Perfeito. A comunidade, A comunidade. Né? E ali é o cliente do meu cliente, é o fornecedor do meu fornecedor, são os meus colaboradores e como é que a gente traça todos esses riscos. E aí, quando você fala, Elis, o que essa prática ESG, né, impacta e transforma, né, a cadeia? A gente precisa entender que essa parte de transformação ela é lenta. Tá? E para essa transformação, a consistência e a frequência ela é muito mais importante que a velocidade. Tá. Né? A mudança de mentalidade, o treinamento das pessoas, né, para entender o que procurar, o que a gente vai achar num determinado mercado fornecedor, é muito importante você saber o que você vai tirar dali de dentro. Né? Se eu estou atuando num mercado e colaborando no mercado de celulose, quais são os riscos que eu tenho ali dentro? Entendeu? E aí eu costumo falar que acho que a gente deve falar isso um pouquinho mais para frente, mas quando a gente fala de por onde começar, né? Por onde eu começo? Acho que era a minha pergunta final, tá? Tá bom, eu deixo. Vamos começar pelo final. Não, é que assim, por onde eu começo, é porque é uma enxurrada de questões.
Quando a gente fala de ESG, e aí eu falo muito de diretriz, de indicador, de monitoramento, e aí eu falo da pegada de carbono, eu falo de medição de resíduo que você gera para dentro dessa cadeia, né? E de sinergias e como você economiza. E aí entra outro ponto. Sabe negociação de custo aberto? Ela mapeia a sinergia. Então, quando você se permite fazer uma negociação de custo aberto com o teu fornecedor, você vai conseguir entender qual é o negócio daquele fornecedor. Você vai entender as linhas de custo que aquele fornecedor tem. O que dói para ele, O que dói. Né? E, por vezes, você tem aquela mesma linha dentro do seu custo e vocês dois não precisam sobrepor. Dali você consegue enxergar sinergia, dali você esvazia a cadeia, você dá fluidez para ela. E aí, quando a gente fala da parte de materiais, realmente eu estou falando do seguinte, eu tenho os CDs que precisam suprir as minhas linhas de frente, né? Mas o fornecedor, ele também não sabe como é a minha demanda, qual é o meu comportamento de demanda e ele estoca também. E aí a gente tem todos os conceitos nossos de logística que eu não vou entrar aqui. Deixa para o próximo. Deixa para o próximo. Mas na hora que a gente consegue dizer e enxergar que o cara precisa de uma acuracidade melhor de como eu vou consumir aquilo, eu consigo eliminar estoque. Se eu elimino estoque, eu diminuo o custo. Olha aí o que seria mais caro. E a gente vai lá e patrocina uma mudança de material, por exemplo, né? E aí a gente não precisa se assustar de tentar fazer tudo de uma vez só, sabe? Eu posso reduzir a quantidade de plásticos. Eu posso reduzir o consumo de um determinado material se eu consigo entender. E aí, gente, por favor, compradores, prestem atenção na empresa que vocês estão, minimamente. Se eu recebo um contrato de... Vou falar aqui qualquer coisa, tá? De computadores, tá? De notebooks. Você vai lá e monta o seu bendito baseline. Ó, até arrepiou. Né? Ó. Você vai lá e monta seu bendito baseline. E aí você vê o baseline, a quantidade, você comprador, não se pergunta se aquela quantidade faz sentido com a quantidade de colaboradores que tem dentro daquela empresa? Se aquele consumo não está superestimado, se não existe uma forma mais otimizada de comprar aquilo, né? E aí, realmente, por vezes, devido à grande demanda, eu preciso descer um pouquinho o nível do equipamento, preciso que aquilo tenha mais plástico, e aí o preço vai variando efetivamente. Exato. Né? E aí você fala assim, bom, não, realmente, eu posso reduzir aqui o consumo. Mas a gente tem em orçamento um valor X que a gente separou. E aí a gente fala assim, bom, posso mudar alguns componentes. Perfeito. E tá aí a pergunta, né? É essa área que pergunta, é essa área que conhece. A gente volta para comunicação, para transparência. É isso, é alinhamento. Você não tem que esconder nada do seu fornecedor. E eu acho que tem um ponto aqui, né, Elis, que quais são os valores da sua empresa? Você está aderente a esses valores? Você compactua com isso? Sim, ótimo, isso já é excelente. Essa era a minha resposta final, tá? Só lembrando. A gente vai mudar todo esse podcast, vai ser totalmente diferente. Quais são os valores do teu fornecedor? Ele sabe quais são os teus valores? Você sabe quais são os valores dele? Né? Vocês estão ali conectados? Porque hoje existe também uma forma que é justa e é necessária, que vou comprar crédito de carbono, e que eu entendo que faz super parte. Mas você não pode... Isso não pode ser só isso. Exatamente. Né? O que mais você pode fazer? Aqui é uma solução que a gente tem, mas não é só isso. Você, como empresa, quais são os seus valores? E o teu fornecedor? Porque aí você também consegue ter, de novo, a jornada da transparência, todas essas questões. Não adianta você vir aqui falar... como a gente vê muitas empresas, que é algo muito mais marqueteiro do que realista... Fala por falar, todo mundo fala. Mas o que você realmente está fazendo? E, às vezes, é um detalhe.
É um detalhezinho, sabe? Você fala, pô, comprei menos, tô usando um copo de vidro. É isso. E você fala, não tem como fazer, é caro, não sei o quê. Cara, você já pensou que se você trocar o copo de plástico por de vidro já é uma questão? Exatamente. Então, acho que aí a gente vai lá para... Eu não vou chegar na pergunta final agora. Tá bom. Mas que é como começar isso, né? isso. Porque eu acho que as pessoas, quando a gente fala de ESG como um todo, as pessoas vão numa complexidade enorme. Vão lá longe. E, na verdade, você pode começar pelo arroz com feijão, né? Por isso pelo que eu adorei básico. quando você falou compras verdes. Porque trouxe muito essa otimização de recursos. Perfeito. Sabe? Aquela questão que a gente estava comentando. Ninguém está topando pagar mais. Não. Para poder entregar alguma coisa. Isso. Ninguém tem espaço para isso, né? A gente está realmente vivendo um momento que a gente está se adequando, né, a uma pandemia, né? E aí determinados setores sofreram muita pressão inflacionária com isso. Então não tem como não falar que a gente ainda tem um resquício forte disso e a gente está se adequando, mas é o querer fazer. Carol, sabe? É o passo a mais, aí né? realmente eu fico muito... Eu recebi essa área de compras sustentáveis e foi a escolha muito assim, tipo, é a cara da Elite. E aí eu falei, mas não, é porque você quer fazer, entendeu? Porque as pessoas conseguem visualizar, né, dentro do que você faz no seu dia a dia, que você está sempre buscando sinergia, você está sempre eliminando desperdício, você está sempre simplificando, né, e está sempre tentando pensar de uma maneira diferente, né? E a gente precisa disso, né? Enquanto área, eu sou muito feliz por estar nessa área específica que a gente pode ir mudando, né, de opinião, né? A gente pode ir aprendendo, a gente pode ir fazendo diversas coisas. Com certeza, o que eu pensava há anos atrás não é o formato como eu penso agora. Entendo muito mais outras questões. Eu acho que realmente a gente tem um futuro aí brilhante se a gente conseguir formar bem essa equipe de compras, sabe? Acho que as metodologias já foram colocadas, né? A gente colabora muito na formação, né? Mas a gente precisa dizer que as habilidades que eles têm, né, que são intrínsecas ao ser humano, caem muito bem nessa função. Você sabe que ano passado eu assisti uma palestra sua e que você colocou vários pontos que mexeram comigo com essa questão de sustentabilidade. E aí, quando a gente estava criando os temas para o podcast, que é um projeto novo nosso, eu falei, não, eu preciso falar de sustentabilidade, mas tem que ser a Elis. Se não for ela, tira, a gente deixa para um outro momento, porque, cara, você dá aula, mas mais do que dar aula, é muito mais do que a teoria, é a verdade, sabe, Elisa? Então, isso é muito bom, porque a minha angústia quando a gente fala de ESG é que parece que ou as pessoas estão na parte marqueteira, que é fase também, ou na teoria. É difícil alguém falar, não, eu estou fazendo, e é assim, e começa por aqui. E aí, é uma pergunta que eu acho que é importante quando a gente volta para a área de compras, que é como é que eu consigo escolher fornecedores que tenham essas práticas seguras? Você falou tudo, já que você falou, olha, você tem que ajudar, você tem que falar, você tem que... Tá bom, mas vamos pensar que o mercado agora a gente está num momento um pouco mais maduro. Né? Então, vamos pensar que está mais equalizada essa questão de sustentabilidade. Como é que eu escolho esse fornecedor? E indo muito numa linha que a gente já falou, que é não penalizar, né? E dar o benefício, né? Como é que eu consigo hoje fazer isso? Hoje, basicamente, para você colaborar com esses... Eu uso bastante a questão colaboração, porque esse dia está todo mundo engatinhando. Tá? Então, quando você pega uma empresa que tem as melhores práticas no mundo, você fala, mas é isso que ela está fazendo? É isso, é só porque ela quer fazer, né? E quando a gente vai escolher um fornecedor, dependendo de onde esse fornecedor está inserido, em qual setor da indústria ele está inserido, existem diversas certificações. Né? Então, a gente pega ali uma 14001, a gente pega, né, a 45000 e a gente vai seguindo, né, e avaliando. Não, se ela é certificada
naquele determinado âmbito ali. E já está meio caminho andado. Tá meio caminho andado. Só que, assim, nem sempre a certificação ela vai te deixar dormir tranquilo, né? E aí a gente... Não pode ser só isso, Não né? pode ser só isso. E aí a gente tem algumas questões, por exemplo, contratos bem feitos. Essa é uma responsabilidade também nossa, enquanto área de compras. Contratos bem feitos que te respaldem, né? E obriguem o fornecedor a te dar as informações que você precisa para que realmente você consiga rastrear, né? Então, eu vou falar também um pouquinho da matriz de risco de fornecedores ali mais um pouquinho na frente, mas você precisa entender e mapear quais os riscos que o seu fornecedor pode te expor. E acompanhar. Né? Para alguns fornecedores, você vai fazer uma auditoria mesmo, né? Em loco, avaliando. Vai ter fornecedores que você... De novo, não temos dinheiro para tudo. Né? Considerando que não dá para fazer tudo de uma vez, né? Se você tem uma base de fornecedores muito extensa, para alguns você vai fazer uma auditoria em loco, para outros você vai fazer uma auditoria documental, para outros você vai fazer uma autoavaliação. E aí, quando você fala de autoavaliação, é para aqueles fornecedores, basicamente, que você tem um risco menor na colaboração com ele, mas é importante ir acompanhando, porque ao longo desses anos que eu venho acompanhando alguns fornecedores, fornecedor de baixo risco virou alto risco, porque ele deixou de cumprir um determinado ponto. Então, realmente, como que você vai escolher esse fornecedor? Né? Esse fornecedor ele tem que estar na mesma página que você. Então, o alinhamento de expectativa e além do alinhamento de expectativa, a contratualização dessa expectativa, ela é importante. Né? Temos aí os relatórios de sustentabilidade, temos que responder RGI, S&P e tudo mais. Ok, a gente vai responder tudo isso. Mas se a gente não monitorar e ficar só baseado naquela notinha, naquele percentual, a gente pode se perder. E aí, Elis, dentro disso tudo que... além de tudo, isso ajuda o fornecedor de se desenvolver, que é o ponto que você falou. Poxa, às vezes ele é baixo risco, então eu deixei de solicitar algumas coisas para ele pode ter achado que não tinha necessidade. Não tinha necessidade. E se perdeu ali. Mas são muitas coisas que o fornecedor, em alguns momentos, pode enxergar como uma burocracia, né? Uma questão, toda hora isso e não sei o quê, quanta coisa que eu tenho que cumprir. Como é que eu consigo ter uma relação de longo prazo com esse fornecedor que é sustentável, né? Que tem as melhores práticas, mas que sim, que tem uma demanda ali, talvez acima do que outros, né? Então, como é que eu consigo ter uma relação saudável também com esse fornecedor? Transparência. Então, você precisa dizer para ele como você funciona. Né? E o motivo de tudo isso, como né? Você funciona. Exatamente. Então, assim, quando você consegue classificar teu fornecedor, você precisa dizer para ele os riscos. Então, eu vou te cobrar disso porque você me expõe a isso. Perfeito. Então, como é que eu deixo? Vamos construir essa jornada? Né? A gente, por vezes, se vê, né, com projetos de melhoria e vários fornecedores trazendo diversos projetos de melhoria que para a gente não faz sentido. Né? O nosso negócio não está voltado para aquilo ali especificamente. Mas como é que o fornecedor vai saber? Então, o criar longo prazo com o fornecedor é você colocar ele dentro da sua estratégia. Ele tem que entender qual é a sua estratégia, até onde você quer chegar. E como as decisões dele te impactam. Exato. Né? Porque ele, às vezes, pode pensar, nossa, que chata, me pedindo isso e tal. Mas deixa eu te mostrar que se você não me entregar assim, ou se você não cumprir isso, eu aqui no meu core me lasquei. Exatamente. Né? Exato. Tão simples quanto isso. Como monitorar, né? Que você falou, vamos monitorar, vamos trazer transparência, tá bom. Que tipo de indicador que eu posso estar olhando para me ajudar também, né? Nessas tomadas de decisão? A gente costuma, dentro dessas classificações, né, de fornecedores, a gente precisa avaliar a questão de pegada de carbono, e tem muita gente que já tem,
isso pronto. Né? Até porque a gente está falando ali de materiais, né? E de rastreabilidade desses materiais. A gente pode ali para a parte de serviços, né? Principalmente. Que por vezes você não tem algo tão tangível, né? Para mostrar dentro do ESG, especificamente dentro de uma metodologia. Mas a parte de serviço, quando você fala de riscos reputacionais, quando você fala, né, de risco de imagem, né, você precisa ter esse monitoramento dentro de todos os fornecedores com os quais você colabora. Quem são os fornecedores que podem me trazer esse risco e como que ele está atuando? Então, anualmente, você precisa elencar. Por isso que eu falo, a matriz de risco, ela é uma base para que você realmente consiga construir todos esses indicadores. Onde é que eu tenho que investir na pegada de carbono? Preciso fazer todo mundo colabora de alguma forma para a pegada de carbono, né? Para realmente eu não conseguir fazer um descarte tão adequado de resíduos, né? Onde que está o meu risco de exposição à mão de obra infantil, à mão de obra escrava? Onde que está o meu risco de governança, de políticas de corrupção? Quais são as cadeias dentro dessa economia que estão mais envolvidas, né, nessa camada aqui? E aí você precisa conhecer o seu fornecedor. Então, quando a gente fala de indicadores, a gente fala assim, todos os meus fornecedores contratualizados, todo mundo tem as cláusulas adequadas, né, de conduta, ética, de LGPD e todos os riscos que a gente vai estar exposto, né? Então, garantir que isso está 100% funcionando. Quando você fala de pegada de carbono, os pequenininhos não fazem nem ideia por onde começar. Então, traz o pessoal do Senai, sabe? Traz o pessoal que possa desenvolver essa cadeia, sabe? E eles fazem isso de maneira até institucional, né? E por vezes até gratuita. Então, a gente precisa conhecer e fomentar. Então, são indicadores de que, olha, eu tenho esses fornecedores aqui para auditar. Todos responderam. Quem não respondeu, o plano de ação foi feito ou não foi feito, andou ou não andou, são coisas básicas, Carol. Não estou falando nada aqui da NASA. São coisas que realmente a gente pode construir, indicadores simples, que é só monitoramento. É monitoramento dessa cadeia. Mas antes, você precisa saber o que é importante para o teu negócio. Perfeito. O porquê. O porquê. Né? Por que você está olhando isso? Por que isso? É isso. Bom, para fechar... Vamos nós. Como começar? Né? E aí eu até dei demorei porque eu pensei, eu posso tentar direcionar a pergunta, como começar numa empresa grande, como começar numa empresa pequena? Não. Como começar, né? Então eu estou aqui no momento de empresa, seja grande ou pequena, numa área de compras, madura ou não, mas eu quero trazer essa pegada porque é importante. Como é que eu começo a me estruturar para compras sustentáveis? Antes de qualquer coisa, você tem que entender a sua empresa, o seu negócio, né? E se você quer como você quer tratar a sustentabilidade ou a responsabilidade social ou as diretrizes ESG, você tá, né, onde que eu tô ali. E o que eu quero. Né? Então, a gente tem que entender qual é a meta da empresa ali. Tem empresas que são mais conservadoras, né? E ali não vai entrar numa parte de marketing forte quanto a isso. Vamos fazer o que a gente precisa fazer. Ok. Checklist. Vamos fazer o que precisa ser feito. O que precisa ser feito? Então, vamos lá para os regulamentos, vamos lá para o que rege o nosso negócio, entender isso e ter pessoas que realmente sejam formadas no tema. Isso é crucial. Você precisa ter pessoas bem formadas no tema para que você possa treinar toda a empresa. Treinamento, divulgação de não pode informação. Ser ação isolada, né? Não pode ser você sozinho ali não vai funcionar. Não vai funcionar. E a parte de sustentabilidade, ela inspira muita gente.
Então, por vezes, se você... Vamos falar sobre sustentabilidade. O pessoal, ih, caramba. Não aqui, vamos falar como que a gente economiza água, porque está faltando água? Vamos falar como é que eu jogo menos comida fora? Então, são coisas que a gente precisa traduzir para as pessoas. Dia a dia, né? E traz isso para o dia a dia. Né? Então, você tem que ter pessoas bem formadas, né? nesse ponto, entendendo ali, ok, sei o que a empresa quer, vamos estudar quais são os riscos que eu estou exposta. No meu ambiente aqui, enquanto empresa, o ambiente que eu estou, quais os riscos? São esses os meus riscos. E aí eu vou classificar ali. Governança, ambiental, social, alto, médio, baixo. São esses os meus riscos? Ok. Geralmente a gente começa tratando o alto, né? E aí a gente vai tratar, mas não deixa de ver ali quem está figurando nos outros, né? E aí isso vai colaborar muito com, geralmente, uma diretoria de riscos que você tem, a sua diretoria de compliance, e aí você precisa procurar isso dentro da empresa. Sustentabilidade, senhores queridos, não se faz sozinho. Então, por favor, se comuniquem, tá? É importante você dizer. Tem que ser o aculturamento da empresa, né? Mas assim, Carol, a gente não pode ficar esperando que venha um comunicado, né? Dizendo assim, vamos agora, um projeto... Não vai ser. Porque a empresa é feita de pessoas. Perfeito. Então, a partir do momento que você começa a perguntar para os seus colegas sobre aquilo, eles vão colaborar. Né? Porque é um assunto que todos nós estamos preocupados. Eu sou mãe, né? Eu fico preocupada aqui com o planeta que eu estou deixando para o meu filho, o planeta que vai chegar para os meus netos, e aí? Né? A gente precisa pensar um pouquinho nisso. Né? E a gente, enquanto empresa, né, enquanto profissionais, a gente tem uma parcela grande de transformar, né, porque a gente alia a inspiração com o financeiro. É isso. Né? Então, realmente... O CNPJ tem força. Tem muita força. E a gente precisa usar isso, né, ao favor da população, em favor da população. Então, você começa, né, entendendo esse negócio, a partir desse momento, a área de compras é crucial, necessária, porque dentro de todo o mapeamento de stakeholders que você tem, né, a área de compras ela transita em boa parte deles. Então, a hora que você traz esse mapeamento de riscos e relatórios de sustentabilidade, a área de compras entende o que é aquele relatório e ela consegue enxergar dentro da gama dela de fornecedores que ela gerencia, se aqueles riscos extrapolam para a cadeia ou se eu incluo mais riscos. E aí eu costumo falar que para você começar qualquer coisa dentro da área de compras, você precisa ter a matriz de risco dos seus fornecedores, classificados da mesma forma, nos 3 pilares, alto, médio, baixo, avaliando quais os indicadores que você quer acompanhar, porque eles se comunicam com a sua meta, né? E, assim, ter fornecedores que você já sabe que ele tem boas práticas, né? E pega aquele quick win, sabe? Tipo, opa, traz aqui e coloca. Né? Opa, traz aqui e coloca. Vou te falar que a maior parte das empresas começam assim, fazendo coisas que estão na superfície. Né? Tá boiando ali. Aí só precisava de alguém que olhasse o que estava boiando e falasse, traz. Deixa eu estruturar isso aqui, né? Traz. E daqui a pouquinho você vai ver que você está transformando cadeia produtiva. Né? E por vezes você tem uma crise de stockout de um determinado fornecedor, você fala assim, caramba, fornecedor único, e aí? Trauma, né? Trauma. Para quem tem fornecedor único para determinadas coisas, palpitação. É trauma. E aí você para e olha, preciso desenvolver. E na hora que você tem uma área treinada, sabendo que ela vai parar para desenvolver um fornecedor e ela está sabendo como precisa desenvolver os indicadores de ESG, você pode ter certeza que vão vir assim, coisas muito bacanas. A gente teve um projeto até recente que a gente tem bastante plástico, né, na cadeia de saúde. E aí a gente precisava fazer uma troca
de um fornecedor, de um item super simples. E aí a gente parou e falou assim, cara, mas se a gente tirar aquele plástico ali que ele é demora mais tempo, né, para poder se decompor, tem alternativa? Tem alternativa. Tá, mas vamos colocar um adesivo, mas esse adesivo aí, tudo bem? Ele atende os requisitos químicos, eu não vou sujar nada, não vou fazer nada. Não, não vai. Ah, não, esse aqui vai, então desenvolve outro. E aí, assim, você tem um time que está olhando e perguntando. Ativo, né? E isso permeia a área de compras inteira. A hora que você vai em um evento, a hora que você vai em uma feira, onde você tem contato com diversos fornecedores, tá bom, esse aqui eu tenho, mas você tem alguma coisa que diminua um pouquinho o meu impacto disso aqui? Pô, ninguém quase pergunta disso, tá lá no final do stand. Aí você vai lá, não, eu preciso disso. E aí é o poder transformador que a gente consegue fazer se você conseguir. É sempre a tríade, né, Carol? Pessoas, processos, tecnologia. Perfeito. Né? A gente nunca foge disso, né? Pelo menos até hoje, esses sempre foram os 3 pilares. E quando a gente consegue comunicar bem, né, a gente consegue ter processos que realmente você aplica o Lean, seja evitar desperdício de qualquer coisa, de tempo, lugar, valor. Se você consegue colocar isso dentro do seu processo, você vai conseguir identificar a sinergia. Né? Alia isso à tecnologia com maior eficiência, produtividade, conseguindo fazer com que você monitore tudo isso que você está transformando, né? Você vai conseguir permear isso por muitos anos. É importante ter esse encontro, né? Você impacta tanta gente, né? Você impacta a cadeia de suprimentos. Você impacta os colaboradores da tua empresa, porque quando você começa um movimento é muito difícil alguém ver e não entrar. É isso. Né? Então, quando você percebe, você está fazendo uma revolução. É isso. Né? Impactando muitas vidas. E aí, quando você ainda dá um passo atrás, você fala, cara, achei que está fazendo algo só pela empresa, mas na verdade está impactando a sociedade, está impactando a comunidade, né? Então... Não, e é bacana, você tem os fornecedores ali ativos, colaborando. Olha, pensei nisso aqui, faz sentido? Legal. Pensei nisso aqui, faz sentido? Poxa, faz, mas assim, às vezes a gente está tão atribulado que a gente só precisa das diretrizes, né? Isso. Assim, faz aqui, vai por aqui, daqui a pouquinho você me conta. É isso. Né? Enquanto você vai fazendo outras coisas. Mas são esses os pontos que me trouxeram até aqui, tá aqui hoje falando com você sobre compras verdes. Parabéns. Cara, assim, foi uma aula de MBA isso aqui hoje, tá? Eu tô... primeiro que eu já tô com várias ideias. O pessoal da NIMBY que se prepare quando eu voltar pro escritório já... mas obrigada por ter vindo, Elisa. Eu acho que, assim, parabéns pela carreira, parabéns pelo posicionamento, por essa energia maravilhosa. Que bom. Porque eu acho que é difícil a gente encontrar pessoas assim, tá? De verdade. E quando eu falo que foi uma aula de MBA, foi mesmo, porque eu dei uma estudada, eu tentei me preparar para estar aqui hoje, poder te receber, mas você falou tanta coisa que eu falei, cara, na teoria não tem isso, sabe? Escapa. Então você vai falando várias coisas que a minha vontade era estar aqui com o celular anotando. Vai estar gravado. Vai estar gravado, é isso. Que dá para implementar, e quando eu olho para uma realidade de NIMBY, que é uma empresa pequena, e quando eu olho para a sua realidade, que você está no maior da América Latina, dá para aplicar nas duas, sabe? Então, assim, obrigada por compartilhar. A gente vai ter que gravar outro episódio, porque senão isso aqui ia ser tipo episódio de 12 horas. Mas eu já estou pensando na fase... Eu ia terminar nesses primeiros 6 episódios, eu estou pensando na fase 2, que eu já quero te colocar para conversar com outras pessoas, porque foi muito legal. Então, assim, te agradeço de coração, tá? Não, eu fico muito feliz de estar aqui colaborando. Quando você falou assim, compras verdes na prática. Isso. E aí eu falei assim, gente, olha, então, eu não vou trazer aqui conceitos, né? Até mesmo porque se a gente começasse a falar de conceitos aqui, a gente perderia que qualquer inteligência artificial, né? Traria. Isso. Então... E no final eu ia te perguntar, mas o que você está fazendo disso tudo que você falou de bonito? Aí você falou, veja bem. Então, veja bem. E é querer.
Tá, Carol? Então, se eu posso dar uma recomendação, né, para todos os nossos ouvintes aqui, né, e o pessoal que está assistindo a gente, queiram fazer. Né? Quando você quer fazer alguma coisa, ninguém para você. Você vai sempre achando um jeito de fazer. Então, eu não escolhi, né? Não escolhi nem estar na área de compras, nem estar aqui hoje falando de sustentabilidade. Né? As coisas elas vão se encontrando, né, ao longo do caminho, ao longo da jornada, e o que vai fazendo sentido para a gente vai incorporando, né? Isso. Né, no dia a dia. O que não faz sentido, você vai deixando de lado, e o que faz sentido, você vai incorporando. Então, espero que todos vocês consigam ter uma boa jornada. Né? Realmente, Carol, obrigada. E o que precisar, né? Sempre, sabe, né? Precisar, Elis. Tamo junto. Ajuda aqui. Eu vou te perseguir mais um pouco, né? Fica tranquila. Então, fiquem à vontade. Todos que estão ouvindo aí também podem conectar, fiquem à vontade. E a ideia é que realmente a gente impulsione cada vez mais a nossa profissão, a nossa área, o nosso formato de colaboração, né? Que sejamos pessoas de bem fazendo bem. É isso. Né? E cada vez mais estratégicos e sustentáveis. Isso, exato. Né? Eu acho que cabe muito. Com certeza. Bom, gente, muito obrigada e até o próximo episódio.